Vamos se ligar, porque essa noite é nossa. Vamos se ligar, porque o evento hoje é aberto na praça. Se ligar, porque são 2 por 5. Nesse manifesto cultural eu vou me jogar. Oi pessoal, tudo bom com vocês? O programa Meu Ambiente está hoje visitando uma das instituições mais importantes no que diz respeito ao reflorestamento, aos cuidados com a floresta e também com a sociedade. É uma instituição que tem participação em vários projetos. Aliás, ela cria, elabora e busca patrocinadores. E quem vai falar melhor sobre isso para vocês é o Jean Leão. O Jean Leão, ele é gestor ambiental aqui do Instituto Soca Amazônia e vai nos dar mais informações. Jean, obrigado por estar no nosso programa mais uma vez, né? E eu gostaria que você, além de se apresentar, falasse para o nosso público o que é o Instituto Soca Amazônia. Perfeito. Sérgio, bom dia, bem-vindo ao Instituto. Então, me chamo Jean, sou um dos colaboradores do Instituto Soca. O Instituto Soca Amazônia, ele é até recente, né, do ponto de vista jurídico. Nós começamos a ter essa personalidade em 2014, mas o nosso trabalho aqui começou em 1990, né, com a aquisição dessa área. Hoje, as pessoas que visitam o Instituto veem a beleza, mas há 30 anos atrás era um cenário bem diferente. Aqui funcionou durante o período ali áureo da borracha, as olarias que alimentavam a cidade de Manaus. Então, quando a gente chegou aqui em 90, a gente encontrou um terreno que estava em franca recuperação ecológica e aí a gente deu uma mãozinha. Plantamos aqui algo em torno de 20 mil mudas de árvores da Amazônia. E hoje o que a gente vê aí é uma pequena floresta em um processo de recuperação. Nesse espaço, a gente então promove alguns programas, entre eles educação ambiental, né? E agora com 30 anos já de atividade, a gente então tem aquelas árvores que foram plantadas em 90 e que agora começaram a produzir suas sementes. Certo. E isso a gente transforma em novas mudas que são utilizadas para um reflorestamento novamente da cidade, o que a gente chama de florestas urbanas, né? A gente tem então esse ativo para contribuir com a sociedade. Certo. Só lembrar que o Instituto, ele é fruto de um pensador, um ecologista, um pacifista, o Dr. Daisaku Ikeda, que há 30 anos já tinha essa visão de que a Amazônia ela é importante, não só para o mundo, mas principalmente para a própria Amazônia, onde nós moramos, né? Então esse é o fruto do pensamento do Dr. Daisaku Ikeda. Então a gente sempre confirma que a questão da preservação da floresta amazônica sempre foi uma preocupação mundial. E aqui no Amazonas muitas pessoas não se dão conta da importância dessa região, da importância desse ecossistema gigantesco, fantástico que é a nossa Amazônia, que compreende não só o Brasil, mas outros países aqui da América do Sul. Mas como a gente estava falando aqui no começo, você me disse que a coleta de sementes, né? Essa coleta de sementes, gente, ele me disse que agora, nesse verão, que a gente acha essa época do ano uma época muito quente, que traz algum desconforto para a gente, e a gente tem que correr para os igarapés, para os rios, para a gente poder ter uns finais de semana mais agradáveis. Mas esse período quente, ele é o mais apropriado para a coleta das sementes, né? Explica como é que vocês trabalham nesse sentido. Esse é um dos grandes trabalhos do Instituto, né? A gente faz a leitura da floresta, então começamos a compreender que, como você falou, muitos estão reclamando aí do início das altas temperaturas, mas nós estamos de olho nas árvores
produtoras de sementes, o que a gente chama aqui de matrizes, né? São as produtoras de novas sementes. Então esse é o período que elas começam a colocar à disposição aí seus frutos, suas frutas, e aí através de um trabalho que nós começamos a monitorar, então a gente tem hoje uma diversidade já chegando a quase 100 espécies diferentes da Amazônia no nosso viveiro. São espécies que a gente fala, olha, da mais simples até a mais alta da floresta a gente tem no nosso viveiro, porque todas elas nesse extrato, elas têm a sua importância ecológica. Sua participação no sistema. Exatamente, né? Algumas servem de alimento, outras servem de abrigo, então cada uma ali interage com a natureza em algum grau específico. Certo. Agora eu queria que você me dissesse, aliás, para o nosso público, os projetos que o Instituto já desenvolveu, né? Eu sei que tem uma de distribuição plantar uma muda, você vai me corrigir, mas existe um projeto aí que já é bem antigo, assim, nesse tempo que a gente se relaciona com o Instituto, o Programa Meio Ambiente, Instituto Soca, que ele consiste na plantio de uma muda para cada criança que nasce aqui em Manaus. Exatamente. Não é assim? O projeto chama Sementes da Vida. Sementes da Vida. Ele tem esse nome de projeto, hoje já é um programa porque está estabelecido, consolidado, né? Sim. A gente não tem um prazo para que ele termine. É permanente. Mas o que eu diria para você é que é uma estratégia de reflorestamento, o programa Sementes da Vida. Uma estratégia onde a gente envolve a produção de mudas, educação ambiental e a conscientização da sociedade. Olha, como é que ele legal. funciona? Então nós, no início, esse programa ele foi inclusive idealizado pelo Tribunal de Justiça. O tribunal queria doar uma muda para cada criança que nascesse no Amazonas. Você sabe quantas crianças nascem no Amazonas, Sérgio? Não. 40 mil crianças por ano. 40 mil? 40 mil. E aí nós pensamos, nossa, é muita criança. Então decidimos o seguinte, vamos primeiro plantar a muda e georreferenciar essa muda, criar uma lista e oferecer para um cartório que fica dentro da maternidade para que ele possa emitir uma certidão de nascimento daquela muda também. Sim. Então o que acontece? O pai da criança, quando chega no dia de tirar o registro, é apresentado o programa para ele e fala, olha, você tem essa muda aqui que é ofertada para o seu filho. Você quer participar do programa? Ele fala ou aceita ou não. Sim. Se ele aceita, ele assina um termo que ele diz assim, olha, eu me comprometo em educar essa criança para proteger o meio ambiente. Certo. Ele assina uma declaração e aí recebe a certidão de nascimento do filho e a certidão de nascimento da muda associado ao nome da criança. O que aconteceu? Sim. Depois de um ano, a gente começou a receber ligações. Olha, eu estou com um registro aqui, eu queria saber onde é que está essa árvore que plantaram para o meu filho. E aí então a gente percebeu que a estratégia funcionou. Criou um vínculo entre a família e aquela árvore que foi plantada. Certo. Esse é um programa que ele já tem a validade jurídica do Tribunal de Justiça do Amazonas. É um negócio muito interessante, você está tendo a alegria de receber o seu filho, esperado ali, né? 9 meses de espera, você está tendo essa alegria. E quando vai registrar lá no cartório, sabe que tem uma planta que se relaciona ao seu filho. Essa planta existe, ela tem uma história, que ela vai seguir um roteiro na sua vida, que está relacionada à vida do seu filho. Isso é um negócio muito interessante, muito bonito. Eu até parabenizo de novo o Instituto por ter levado esse projeto adiante. Hoje em dia isso é um programa, está muito bem. Agora me diga, vocês têm ideia de quantas plantas já foram plantadas, quantas mudas já foram plantadas nesse sistema? Todas as mudas são plantadas, georreferenciadas, né? E os locais também são públicos, mas eles têm um certo cuidado. Então nós elegemos alguns locais específicos. Aqui na própria reserva, onde nós cuidamos diariamente, mas o próprio Tribunal de Justiça cedeu a sua área para que fossem implantadas as mudas. Na própria maternidade onde nós iniciamos o projeto, na Moura Tapajós, plantamos em todas as creches de Manaus, receberam mudas pelo programa e a cada ano a gente vai aumentando. Já estamos chegando a 5 mil mudas plantadas pelo programa Sementes da Vida. Mas são 5 mudas que a gente sabe onde elas estão, tem o georreferenciamento delas e elas têm um irmão ali também vivo, assim como a planta, como a muda é viva também. Certo.
Então, gente, vocês podem ver, é um projeto bonito, como eu já falei, realmente muito admirado. Mas não para por aí. Aqui no Instituto, eles fazem parcerias com empresas, algumas empresas do distrito ou não, mas o certo é que eles trazem para cá alunos de escolas das redondezas. Mais uma vez, Jean, explica para a gente como é que isso acontece. Perfeito. Nós iniciamos um programa de educação ambiental já em 2015, trazendo algumas escolas, mas percebemos a grande dificuldade que a sociedade tem com esse tema e como instrumentalizar ele. Então, no início, nós abríamos a nossa reserva para receber esses alunos, mas percebemos que muitas vezes a escola não tinha o transporte para trazer os alunos, ou se tinha o transporte, não tinha um pequeno lanche para oferecer para esses alunos. Então, criamos também uma estratégia para isso, envolvemos as empresas, né, então, que contribuem com esse. Hoje já é um programa também, chama Academia Ambiental, certo, onde nós trazemos para cá, toda semana são 80 alunos, 40 pela manhã e 40 à tarde. Devido à pandemia, nós estamos reestruturando novamente esse quantitativo para dar uma segurança aos alunos. Mas qual é o objetivo então? A gente garante o transporte, garante o lanche e garante todos os instrutores para estarem numa manhã com esses jovens. Esse programa então, já instrumentalizado a partir de 2015, a gente começou a ter bons resultados. No ano seguinte, recebendo acadêmicos, começamos a receber alunos que vieram aqui quando eram alunos de escola pública e que agora já estão na universidade. E que muitas vezes falam para a gente, olha, a minha vinda ao Instituto fez a escolha da minha profissão. Eu estou fazendo esse curso de biologia porque aqui despertou em mim o interesse pelo meio ambiente. Tem um outro projeto aqui do Instituto que é relacionado às famílias que tiveram entes queridos vítimas do Covid-19, né? Da Covid, dessa doença. Então o que acontece, gente? O Jean vai explicar para a gente mais uma vez, como sempre, claro, como é que funciona esse projeto que envolve uma muda com uma vítima do Covid. Perfeito. Vamos lá. Então, infelizmente, né, estamos vivendo aí um período trágico na história da humanidade, né? Na data de hoje a gente está chegando a 81 mil mortes, né, no Brasil, e o Instituto também se sente aí consternado com esse processo. E então criamos uma parceria entre algumas empresas, entre algumas instituições também não governamentais, para que nós pudéssemos plantar uma muda para cada vítima do Covid-19. Né? Então, esse projeto chama Memorial Vida e pretende plantar em alguns bosques específicos da cidade de Manaus uma muda para cada vítima. Quem irá realizar esse plantio, em algumas situações nós iremos convidar os familiares dessas vítimas, e em outras ocasiões nós iremos chamar os profissionais que atuaram na linha de frente, que estão atuando, porque nós estamos ainda no processo, né? Mas a ideia do memorial é dizer que a vida não acabou ali, né? Ali por trás daquela vítima tem uma história e nós queremos que isso seja simbolizado através do plantio de uma árvore, para que a família possa então imortalizar naquele ato ali a vida daquele ente que foi ceifado pela pandemia. Certo. Então, queria deixar para os seus telespectadores aí o convite, né? Vamos plantar mudas, precisamos, é um ato realmente de humanidade, porque quem planta uma muda está garantindo o futuro da sua geração e das próximas gerações, né? Então, daqui a pouquinho a gente vai conhecer o viveiro, o nosso berçário de mudas, e aí a gente vai explicar um pouquinho também como é que é esse processo. De onde vêm as sementes para que a gente produza as mudas? Qual é a nossa relação com esse processo, que é um processo delicado e necessário para que a gente tenha à disposição mudas que estão na lista de extinção e que estão sendo colocadas novamente à disposição da sociedade nas florestas urbanas. Certo. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, gente, a gente vai ficando por aqui, mas antes a entrevista a gente vai terminar por aqui, mas a gente vai agora ver esses espaços aí, o viveiro, vamos ver onde essas plantas são e de que forma elas estão e de que forma elas são cuidadas, ok? Obrigado, Sérgio.
Vamos lá? Vamos lá. Então, já aqui que é o viveiro, aqui que tem a área de produção, né? Exatamente. Então aqui uma ampliação que nós fizemos de um viveiro que iniciamos na parte mais próxima ali da margem do rio, onde tudo acontece, né? A produção, a germinação das espécies e inclusive a produção do composto orgânico, né? Porque imagina, aqui atrás, né? Imagine você para 40 mil mudas, a gente precisa de pelo menos 80 quilos, né? 80 mil quilos de matéria orgânica e de um bom adubo para que a gente possa produzir mudas de qualidade. E esse adubo aqui, te interrompendo rapidinho, ele é feito com produtos orgânicos, com matéria orgânica da própria área, né? Da própria floresta. Então aqui a gente tem um expressivo volume de material que a floresta libera, né? Frutas, sementes, né? Galhos. A própria resto de poda que a gente faz, então é feito um processo aqui de compostagem. Esse trabalho todo a gente também iniciou há pouco tempo, né? Com um trabalho aqui bem dinâmico do Rodrigo, que faz parte da equipe também. Então é aqui que tudo acontece, desde a produção do adubo, do composto, até que a muda esteja no ponto para que vá para o campo, para o plantio. A gente, na nossa lista de espécies, tem aproximadamente 100 espécies diferentes daqui da região amazônica, do bioma amazônico. No nosso viveiro hoje, a gente está com aproximadamente, né, como tem a demanda de saída, então a gente acaba algumas vezes perdendo algumas espécies porque elas já se eliminaram saíram do viveiro. Mas tem aproximadamente 60, ainda de 50 a 60 espécies, né? Num montante hoje de 15 a 20 mil mudas, tanto nesse viveiro quanto no outro local que a gente tem ali embaixo. Estabelecimentos assim como esses, onde tem esses viveiros, onde tem essas mudas, costuma ser coberto. Aqui não, vocês estão mesmo no ar livre. Isso ajuda a planta a ser mais resistente? É uma estratégia de vocês? Como é que isso funciona? Isso é uma estratégia, né? Primeiramente, lógico, também a gente acaba reduzindo o custo, né, de uma estrutura robusta, mas como nosso objetivo não é comercializar as espécies, as mudas, né? Nós trabalhamos com reflorestamento, trabalhamos com a rearborização. Então, quando ela vai para campo, né, a gente gostaria que ela resistisse nesse campo. Então, a gente, lógico, no início dos tratamentos da semeadura, da repicagem, a gente faz todo um tratamento específico. No entanto, quando ela vem para essa área de expedição, ela já começa a receber, né, uma incidência maior de insolação e ela vai se tornando mais resistente. Quando ela for para campo, a chance, né, o percentual de resistência dela em campo é muito mais alto. Então vamos dar uma voltinha por ali para a gente conhecer melhor esse espaço que é tão interessante, né? Aqui está produzindo toda a matéria-prima desses projetos. Agora eu diria, Sérgio, para a gente falar baixo, talvez, que nós estamos no berçário. É onde as crianças estão se preparando para ir para a vida, né? Sim. Mas aqui então a gente trabalha especificamente com mudas nativas, né? São mudas, algumas estão na lista de espécies em estado crítico, outras estão em estado de vulnerabilidade, né? Então é um processo que a gente fala de tentar recuperar, né, essas espécies para que elas saiam dessas listas e possam ser mais visíveis aqui. Então é isso, né? Essas plantas aqui, ó. Qual é essa planta aí? Tento. Tento? É o tento de igapó, né? Você já jogou dominó? Já. Já viu aquelas pedrinhas que contam os pontos? Essa planta ela tem um desses benefícios para a sociedade, né? Aproveitamento. Serve para marcar ponto. Mas aí tem o artesanato local, indígena, né? Então tem várias utilidades. Exato. Gente, como o verão está chegando forte, já chegou forte, a gente precisa se hidratar. Um recadinho para vocês, viu? Hidratação. Tomar muita água, porque não é fácil você encarar o dia a dia sem estar preparado. E a hidratação é importante. Tome uma água pura, uma água limpa, gostosa, mas tome muito por dia. Qual é recomendado por dia você tomar água?
Olha, pelo menos 2 litros de água, né? A gente precisa para repor, mas em atividade constante, a gente acaba precisando de um pouco mais, né? Eu vou tirar minha máscara aqui, mas eu vou tomar um pouco d'água porque realmente eu não estou aguentando, é muito sol. A maioria, né, das espécies, a gente classifica elas assim, né? Ou ela tem o potencial medicinal, ou ela é frutífera, a grande maioria é frutífera, talvez não para o ser humano, mas os animais dependem dessas sementes, né? E aqui entre as frutíferas que eu posso te falar, algumas que talvez a sociedade já tenha até esquecido. Sim. Como a sorva, a sorvinha, a gente trabalha muito aqui também com o bacuri, né? Então são espécies que hoje em dia a população já nem reconhece mais, né? Porque elas estão numa lista assim, de espécies que deixaram de ser consumidas pela população amazonense, né? E aí a gente está trabalhando nesse processo, porque essas mudas, inclusive, como eu te falei, elas são alimento para algumas espécies muito específicas. Uhum. Nesse mês de junho, final do mês de junho, a gente teve aqui então uma boa notícia que foi o aparecimento do sauim de coleira nessa reserva que não era visto há mais de 15 anos. Certo. E aí, como começamos a introduzir aqui uma espécie, o abil, né, que hoje você para nos sinais, nos semáforos de Manaus, você vai comprar o abil, é um valor absurdo, Uma fortuna. mas é uma fruta regional e é um dos alimentos do sauim. Então, quando começamos o processo de recuperação ambiental aqui, foram plantadas algumas centenas de árvores de abil e esses animais então começaram a chegar aqui e a gente acredita tem tudo para eles se estabelecerem aqui numa área protegida. Mais arara, olha. A gente está aqui conversando. As araras são visitantes constantes aqui do Instituto. Esse fortalecimento da muda nessas fases, desde essa fase inicial de rustificação, é exatamente o que nos dá maior garantia, né, de que ela vá sobreviver no campo, né, ou seja, no local que a gente vai plantar dentro dos projetos aqui do Instituto. Durante um ano a gente acompanha, né, o processo de adaptação dessa muda, mas a ideia do programa em si, dos programas e dos projetos, é que a sociedade então passe a aceitar aquela espécie ali como algo natural na vizinhança. Então comece a cuidar, né, proteger, porque nós temos dados aí, inclusive locais, que falam que dos plantios realizados na cidade, 80% se perde por vandalismo. Uhum. Então é importante que a sociedade reconheça essas espécies como algo necessário, principalmente para o equilíbrio do clima, né? Certo. Então a gente, por exemplo, aqui no Instituto a gente recebe uma demanda muito grande de solicitação de mudas, mas doar muda é um ato legal. O interessante é quando a gente traz essas pessoas para compreenderem a importância disso, né? E é esse processo que a gente quer envolver essa sociedade no processo do entendimento. E aí entra a educação ambiental. Né? Então, quando eles percebem a necessidade e têm o interesse em manter essas espécies, a gente considera que o ciclo está fechado. E aí é só esperar que ela vai dar, com certeza, bons frutos, sombra, né? Bons frutos naturais e sociais, né? Ela dá o fruto dela e ainda ajuda a sociedade a ficar mais comprometida com a questão da preservação ambiental. Esse é um principal fruto que esse projeto, esses programas podem deixar para a sociedade amazonense e, de consequência, benéfica mundial. Sem Não é dúvida, verdade? Sem dúvida. Bom, então a gente vai ficando por aqui. Você quer dizer mais alguma coisa do Instituto? Queria apenas agradecer, né, ao seu programa, né, Sérgio, dizer que o Instituto está aqui para contribuir com a sociedade, né? Então, cada ano mais parceiros têm se aproximado do Instituto e a ideia é essa, nós não queremos ser o protagonista, nós queremos que mãos sejam dadas para que a gente possa juntos realizar esse grande desafio que é proteger a Amazônia através das árvores nativas, né? Certo. Muito obrigado também por ter recebido a gente aqui. Rodrigo, quer dizer mais alguma coisa para a gente finalizar nosso programa? Queria agradecer também, né, a participação, né, de todo mundo aqui que
a gente acaba não fazendo autodivulgação, né? Mas através de vocês a gente consegue então atingir, né, mais pessoas, né? E se possível também, né, eu gostaria de deixar nosso site, né? www.institutosoca-amazônia.org.br. Lá tem vários, um pouco mais dos nossos projetos, um pouco mais do que a gente realiza. Então, queria agradecer. Tá ótimo. Bom, gente, quem agradece sou eu. Em nome do programa Meu Ambiente, agradeço estar sendo recebido mais uma vez aqui pelo Instituto Soca Amazônia e chegando aqui ainda mais com essa gratificante informação da continuidade e renovação da nossa parceria, onde nós vamos estar buscando, vamos estar identificando áreas que precisam de uma transformação e junto com a sociedade nós vamos fazer isso. Por isso que eu conto com você. Nos assista, nos acompanhe, se inscreva no nosso canal no YouTube, nas nossas mídias, nas nossas plataformas e faça parte dessa história. Venha você também construir, transformar os espaços degradados em áreas agradáveis, a exemplo da Praça das Flores do meu amigo Gilberto. Ok? Conto com vocês e até a próxima. Até mais. Aqui era a casa do proprietário da olaria, né? Por isso essa estrutura mais robusta, né? Ali ficava uma espécie de chaminé, né? Então ali a gente aproveitou e manteve a estrutura para que ela se tornasse então um viveiro para a produção de mudas, né? Aqui que funciona a germinação das mudas no primeiro estágio. Então, um sistema de irrigação para manter a área sempre bem úmida. E daqui elas vão para aquele viveiro onde nós estávamos anteriormente.